Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Por esse maravilhoso universo de Deus, tenham plena certeza disso. Recordando a nossa aula passada, lembra dela? Perturbação espírita. O espírito, quando desencarna, normalmente tem essa perturbação, que pode acontecer pelo período de um minuto, alguns minutos, algumas horas, semanas, meses, anos, séculos, né? Dependendo aí do espírito, da sua evolução, do seu apego, tem coisas aí que influem nisso, perturbação, tá bom? Hoje nós vamos ver reencarnação. E o que é reencarnação? O que é reencarnação? Reencarnação significa a volta do espírito à vida corpórea. O espírito voltando à vida corpórea, mas num outro corpo, não no mesmo corpo, num outro corpo, sem qualquer espécie de ligação com o antigo. Então vamos supor, eu desencarnei agora, eu vou para o mundo espiritual, depois eu vou ter que voltar, mas eu não volto nesse mesmo corpo que eu tenho aqui como Teresa, não é esse mesmo corpo, é um outro corpo, um novo corpo. A gente usa o termo também de palingenesia. Palingenesia, a mesma coisa que reencarnação, tá? Proveniente dessas duas palavras gregas chamadas palen, de novo, e gênesis, nascimento, novo nascimento. Nós vamos ver que difere reencarnação de ressurreição. O que é ressurreição? É voltar no mesmo corpo. Então eu volto no mesmo corpo. Eu desencarnei e volto no mesmo corpo. Isso, nós sabemos que a ciência nos mostra que é impossível a gente voltar no mesmo corpo. Mas para os judeus antigos, eles faziam muita confusão entre reencarnação e ressurreição. Exigiam uma certa confusão, não tinham muita distinção entre isso. Para eles era a mesma coisa, por isso que muitas vezes eles fazem essa confusão entre ressuscitar e reencarnação. Tá? Nós vamos ver que é diferente. Então, reencarnação é voltar num novo corpo. Não era o meu corpo antigo, é num novo corpo. Ressurreição é voltar no corpo que eu já tinha, antigo, que é meio difícil isso aí acontecer, né? Essa ressurreição, voltar no mesmo corpo, tá bom? Difícil não, é dificílimo porque estaria quebrando uma lei de Deus, que a gente vai ver que é a lei da destruição e Deus não faria isso. Existe um ciclo, nascimento, vida, morte, isso é um ciclo, não aconteceria isso. Aí você pode estar se perguntando, mas Jesus não ressuscitou um monte de pessoas? Nós vamos estudar mais para frente, né, essas ressurreições aí que Jesus fez. Nós vamos explicar aí para vocês esses fenômenos aí que aconteceram com Jesus ressuscitando as pessoas, né, voltando. Agora, é impossível, né, gente? A gente estudando ciência vai ver que isso praticamente impossível acontecer isso aí. Praticamente não, é impossível, né, acontecer. Então, a reencarnação, que é volta ao mesmo corpo. E esses reencarnação e ressurreição estão lá na Bíblia, né? A reencarnação está lá na Bíblia, assim, né? Começo cristianismo, até eles acreditavam em reencarnação, nesse sentido de novo corpo, tá? Ela foi tirada, essa reencarnação, graças a um imperador que tirou, depois de um concílio, ele tirou a reencarnação aí do cristianismo, tá? Mas os começos lá eles acreditavam sim, tá bom? Então, a pergunta 166, ela vai dizer o seguinte: a alma que não alcançou a perfeição na vida corporal, como acaba de depurar-se? Então, uma alma que ainda não alcançou a perfeição, não é perfectível, como é que ela acaba de se depurar? Olha Kardec perguntando. Suportando a prova de uma nova existência. Os espíritos respondem para Kardec: uma nova existência. Então, para se depurar, vocês estão vendo, para nós depurar, nós precisamos reencarnar muitas vezes. Quantas forem necessárias para a nossa evolução espiritual.
Então, a pergunta: como a alma realiza essa nova existência? É por sua transformação como espírito? Kardec pergunta. Depurando-se, a alma sofre sem dúvida uma transformação, mas para isso lhe é necessário a prova da vida material. Então veja, é necessário essas nossas provas aqui na vida material para a gente se depurar. É o que os espíritos estão dizendo para nós. Então, a alma, ela passa por várias existências corporais? Kardec pergunta. Sim, todos nós passamos por várias existências físicas. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o seu desejo. Então, nós vamos encarnar várias vezes, né? A alma vai passar várias vezes por várias encarnações, né? E que aquele que não acredita nisso é porque quer manter você na ignorância. Os espíritos estão dizendo isso, né? Parece resultar desse princípio que a alma, depois de deixar um corpo, toma outro, ou então ela se reencarna em novo corpo e assim se deve entender? Olha a pergunta de Kardec. Kardec ele pergunta, depois ele faz a pergunta novamente para ter certeza, e os espíritos dizem: evidentemente, evidente, é evidente isso, né? Precisamos reencarnar. E aí, qual é a finalidade dessa reencarnação? Nós temos a expiação e nós temos as provas. E o que é expiar? Expiar significa remir, resgatar, pagar. Expiar é extrair a pureza, extrair a pureza. A expiação, em sentido restrito, consiste em o homem sofrer aquilo que fez aos outros sofrerem em outra encarnação, né? Abrangendo sofrimentos físicos e morais, seja na vida corporal, seja na vida espiritual. Então, expiação é para você resgatar normalmente alguma coisa que você fez lá atrás. E prova? Prova em sentido amplo, cada nova existência corporal é uma prova para o espírito. Então, prova normalmente nós é que pedimos, nós é que vamos querer passar, ver se nós estamos bem naquilo que nós já aprendemos, né? Então a prova às vezes confunde com a expiação, né? A gente confunde prova com expiação, mas nem todo sofrimento é indício de uma determinada falta. Quer dizer, uma expiação é uma prova, mas nem tem toda a prova é uma expiação. Confundi você? Pois é. Então uma expiação ela é uma prova, mas nem toda a prova é uma expiação. A gente tem que ter bem claro isso. Então trata-se frequentemente de uma simples prova escolhida pelo espírito. Nós é que escolhemos as nossas provas. Quando fazemos as nossas programações espirituais, lá no mundo espiritual. Olha, eu vou reencarnar, chamo você, vou fazer uma historinha aqui. Chama você, você vai reencarnar. O que você quer? Você aprendeu alguma coisa aqui? Aprendi. Quer colocar em prova? Vamos pôr em prova. Então põe em prova coisas que vão acontecer na sua vida para ver se você aprendeu realmente. Você que pede, né? Então, é para acabar a sua purificação. Então, a gente vai pedir essas provas e é para acelerar também o nosso adiantamento. A gente pede essas provas. Às vezes, como a gente quer muito, né, evoluir rápido, a gente quer provas muito difíceis, mas eles falam para nós, os nossos mentores: calma, vamos devagar. Vamos devagar com isso, né? Vamos devagar para você conseguir. Às vezes uma coisinha menor, menos. Chegar para você menos e você quer, né? Aí quando você tá aqui, você reclama, a prova vem, imagina, você pediu coisa até pior, mas vem uma prova aqui que você fica reclamando, né? Reclamando, poxa, por que aconteceu isso comigo? Mas você que pediu, né? Assim a expiação serve sempre como prova, mas a prova, como nós já dissemos, nem sempre é uma expiação. Então, nós vamos ver o que é missão. A missão é uma tarefa a ser cumprida pelo espírito encarnado. Essa é a missão. É uma tarefa. O espírito encarnado, ele pede. Em sentido particular, cada espírito desempenha uma tarefa especial numa ou outra encarnação, nesse ou naquele mundo. Assim a missão, por exemplo, dos pais, dos filhos, dos políticos, são missões, tá?
que são pedidas, missões. E a cooperação, a finalidade da encarnação também, é a cooperação com a obra do Criador. Através do trabalho, os homens colaboram com os demais espíritos na obra da criação. Nós somos, na realidade, co-criadores a nível menor, né? Criamos também. Ajuda também essa finalidade da nossa encarnação a ajudar a desenvolver a nossa inteligência. A necessidade de progresso impele o espírito a pesquisas científicas. Com isso, a sua inteligência se desenvolve, sua moral se depura. E é assim que o homem passa da selvageria para a civilização. Então, também é o desenvolvimento da nossa inteligência. Sempre a inteligência desenvolve primeiro, depois a moral, tá, gente? Primeiro a inteligência, que aí vai ajudar que a gente tenha as escolhas. E qual é o objetivo da reencarnação? Qual é o objetivo da reencarnação? Então, é expiação, aprimoramento e progresso da humanidade, sem o que, onde estaria a justiça? Então, é uma expiação, é um objetivo de você se aprimorar, né? Aqui, seria injusto, né? A gente tem esse objetivo, né, de progresso, aprimoramento, progresso, evolução espiritual. Então, o número das existências corporais é limitado? Kardec pergunta. Ou o espírito se reencarna perpetuamente? Será que vai ficar reencarnando aí perpetuamente? Eu já falei no começo aqui, né? Já falei em outras aulas também. A cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. Quando se despojou de todas as suas impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Então, quando nós tirarmos todas as nossas impurezas, vícios, defeitos, né? Nos aperfeiçoarmos moralmente, intelectualmente, não haverá mais necessidade de encarnarmos. E aí chegaremos a nível de espíritos, como é que é? Puros, né? O número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Será que o número que você vai ter que encarnar e eu e o outro aqui do lado, seu parente, vai ser a mesma coisa? Não. Aquele que caminha depressa se poupa das provas. Aquele que caminha depressa no bem, né? Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Olha a resposta, tá? Então depende aí, cada um tem o seu tempo, entre aspas, para chegar a essa depuração, né? A essa evolução espiritual, a pureza. Em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? É minha última encarnação, né? Aí nos mundos superiores aí, onde minha última encarnação. Aí o que ele se transforma? Kardec pergunta, o que ele se transforma? Em espírito bem-aventurado, em um espírito puro, bem-aventurado feliz, um espírito feliz, um espírito puro, né? Na última encarnação. Então, nós vamos parar por aqui hoje, gente, a reencarnação, que é a volta num novo corpo, diferente de ressurreição, que é a volta no mesmo corpo, né? Se eu desencarnar aqui, ressurreição, eu vou voltar no mesmo corpo. Nós não acreditamos na ressurreição, acreditamos na reencarnação, que é a volta num novo corpo, tudo bem? Ah, mas e Jesus? Vou explicar isso numa próxima aula para vocês, tá? Fica com a curiosidade. Bons estudos, Jesus sempre nos nossos corações, Deus aí nos iluminando sempre, graças a Deus.